Boa noite, caveiras. É com grande prazer que estou aqui novamente, porém de forma gravada, né? Um raio, né, de Zeus queimou meu computador, que agora está na assistência, aguardando o conserto. Então, estou gravando essa aula para fazer o upload para vocês, para que vocês não percam o conteúdo, tá certo? Apesar de a gente já ter trabalhado tudo que a gente precisava, a gente agora está revisando, ok? Aula de hoje, escreva aí. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Como trabalhar os quesitos dentro de 4 passos para cada parágrafo do desenvolvimento. Ok? Estou aqui tomando chá de boldo. Bora lá. Vocês não me falaram nada, mas eu emagreci, tá certo? Depois da Covid, perdi 10 quilos, estou magrinho. Tatuagem até diminuiu, o músculo também. Mas a gente tá voltando, olha lá. Pelo amor de Deus, tô chupado aqui a cara, ó. Mas vamos lá. Lembramos essa semana de que eu precisava reforçar esse conteúdo de argumentação com vocês, né? De argumentação e de desenvolvimento com vocês, ok? E aí, essa aula é para isso. Então, presta bastante atenção. Como a aula vai ficar gravada, você vai poder voltar quantas vezes quiser. Lembramos que eu trabalhei com vocês a forma de estruturar o texto e a introdução, né? E precisamos, a partir de hoje, dar mais ênfase nos parágrafos do desenvolvimento, porque são extremamente importantes. Então escreve aí, primeiro item 1, né? Dos elementos do desenvolvimento. Elementos do desenvolvimento. Na verdade, são 2 parágrafos de desenvolvimento. Cada parágrafo tem os mesmos elementos que o outro, tá bom? Então, lembra, parágrafo do desenvolvimento é o parágrafo mais extenso da redação. Você vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Mesmo a banca trazendo 3 quesitos. O que foi que eu já ensinei para vocês? Um desses 3 quesitos você vai trabalhar na conclusão, os outros 2 no desenvolvimento. Ok? Então, presta atenção. A tua introdução vai ter que ter 3 períodos, 3 frases, cada frase com 2 linhas. Quais são as informações que você vai trazer na tua introdução? Contextualização, falando sobre o tema da redação. A tua tese, que é o teu ponto de vista, porque a redação é dissertativa, argumentativa ou dissertativa expositiva. E os quesitos que você irá desenvolver lá no parágrafo de desenvolvimento. Então a introdução tem tudo isso. Contextualização, tese e quesitos ou aspectos. Na teoria textual, isso também se chama de hipóteses. Muito bem. O que são os quesitos, aspectos ou hipóteses? São as duas informações que a banca pede que você trabalhe no teu texto. Em que parágrafo? Ou em qual parágrafo? Nos parágrafos do desenvolvimento. Na introdução, você apenas apresenta essas hipóteses, quesitos ou aspectos, ok? Em cada parágrafo do desenvolvimento, você vai trabalhar um quesito, tá? Ou uma hipótese ou um aspecto. É tudo a mesma coisa. A partir de agora, nós vamos chamar apenas de quesitos. Tudo bem? Desenvolvimento número 1, que é o primeiro parágrafo logo após a introdução, você vai trabalhar o primeiro quesito na ordem que ele aparece na prova. Então, suponhamos que o conteúdo do tema seja algo acerca da importância da vacinação para a saúde pública. Um dos quesitos, a banca pede que você trabalhe logística de distribuição das vacinas. E o outro quesito, investimento em tecnologia de produção de vacina. Os 2 quesitos. A tua tese vai ser
um comentário crítico acerca desse tema. Né? Comentário crítico acerca desse tema. Os teus quesitos são logística de distribuição e investimentos em produção, né? Investimentos em produção da vacina. O primeiro parágrafo você vai falar, vamos inverter, investimentos em produção e logística de distribuição. Investimentos de produção foi o primeiro quesito, logística de distribuição o segundo quesito. Então, o primeiro parágrafo do desenvolvimento, todo ele vai tratar de investimentos em produção. Todo o parágrafo vai tratar de investimentos em produção. O segundo parágrafo do desenvolvimento, ou terceiro parágrafo da redação, vai tratar de logística de distribuição. Todos os elementos do parágrafo irão trazer informações sobre logística de distribuição. Certo? Retomando o que eu falei. Você já chegou no desenvolvimento depois de ter apresentado 3 informações para o teu avaliador, para a banca, para o teu leitor. A primeira informação que você apresentou lá na introdução foi contextualização. Como que você apresenta isso? Utilizando qualquer técnica de contextualização. A contextualização consiste em apresentar a temática da redação. É uma frase rápida. Só para que o leitor ele saiba do que você está falando. Só isso. A segunda informação que você já apresentou, quando chegou lá no desenvolvimento, é o teu ponto de vista acerca disso. Por que esse período ele tem que estar no parágrafo inicial? Porque o parágrafo inicial contém, como eu já falei para vocês, o projeto textual. Então é lá que o avaliador já vai procurar todos os elementos essenciais e importantes e necessários. Vai ser lá. Então, logo na leitura dessas 6 primeiras linhas, o teu avaliador já vai saber se você vai ser bem ou mal despontuado. Então, é extremamente importante que você não cometa erros na introdução. Nem erros ortográficos, nem erros de concordância, nem erros de coesão, muito menos evitar não, né? A gente não vai fazer. Muito menos deixar de acrescentar uma informação elementar. E quais são as 3 informações elementares da introdução? Contextualização, tese ou ponto de vista e quesitos. Então você já disse o que é que você acha. Agora você vai elencar o que a banca mandou você elencar. E a maneira mais fácil que existe de você fazer isso é você meramente apresentar como uma lista. Você pode muito bem dizer: para que se alcance tal objetivo, se você falou de um objetivo lá na tese, para que se mude tal realidade, se você falou de uma realidade lá na tese, e se os quesitos contribuírem para isso, lógico, você vai falar, deve ser observado, deve ser fomentado maiores investimentos no desenvolvimento de vacinas e em logística de distribuição para o público final. Ponto. Finalizei o meu parágrafo de introdução. E aí você já vai desenvolver cada um desses aspectos. Então, o primeiro elemento do parágrafo de desenvolvimento, anote aí. Primeiro elemento do parágrafo de desenvolvimento. Tópico frasal. Tópico frasal. É o primeiro elemento. Todos os 2 parágrafos de desenvolvimento devem ter tópicos frasais. Todos os 2. Mais ou menos 2 linhas. Não fuja disso. Todos os elementos da tua redação devem ter pelo menos uma linha e meia. E no máximo 2 linhas. Então é mais ou menos 2 linhas. Certo? Por quê? Primeiro porque se você deixar linha em branco, você vai ser despontuado. Né? Lembra lá dos quesitos de avaliação da redação que eu mostrei para vocês. Esses quesitos de avaliação, dentre os quesitos de avaliação que vão compor a média final, vai estar a quantidade de linhas devidamente escritas. Então você precisa chegar às 30 linhas. Se você acompanhar a proposta que eu apresento, você vai chegar às 30 linhas, sem problema nenhum, com todas as informações bem trabalhadas, né? E sem deixar faltar nada. Beleza?
Então, o primeiro elemento do desenvolvimento, tópico frasal. Primeiro elemento do desenvolvimento, tópico frasal. Se a nossa informação, nosso quesito inicial, nosso quesito número 1, é necessidade de investimentos em estudos para desenvolver a vacina, no tópico frasal, você vai ter que retomar isso, fazendo uma relação com a tua hipótese, com a tua tese, desculpa. Então você vai falar, para que a Covid-19 seja superada, faz necessário o desenvolvimento massivo de pesquisas para a criação de fórmulas de vacina, né? Esse já é o tópico frasal. Você comentou relacionando com a tua tese, certo? E se você quiser, você ainda pode completar o seguinte, que é o meio mais eficaz para a prevenção de pandemias, ou para a prevenção de pandemias, de epidemias e pandemias. Essa é a primeira informação. Lá no próximo parágrafo, você vai falar, essa realidade pode ser, essa luta pode ser melhorada, aumentada a partir do desenvolvimento. Eu estou falando muito de desenvolvimento, né? Mas é porque, enfim, a partir do melhoramento da logística de distribuição de vacinas. Pois não basta que existam essas vacinas, elas precisam chegar até o consumidor final, até a população. Ok? Então, tópico frasal é você relacionar o quesito à tua tese, porque você ainda não fez isso. Você apenas apresentou tese e quesitos. Então, até agora o leitor não sabe qual é a relação entre eles. Apesar de você ter iniciado lá na introdução, tá certo? Mas não ficou bem definida essa relação. Sendo assim, primeira informação do parágrafo inicial do desenvolvimento é essa relação com a tese. Do quê? Do quesito. Como? Na ordem que eles são apresentados pela banca. Não inverta a ordem. Regra de ouro. Não inverta a ordem dos quesitos. Não faça isso. Porque pode ser que um quesito seja consequência do outro. Sendo assim, se você inverter, vai ficar sem coerência. Tá certo? Então toma muito cuidado nisso. Gente, a impressão minha, eu estou muito bonito hoje. Com essa camisa de aspirante, né? Turma de aspirantes 2021, 23ª turma do curso de formação de oficiais. Olha aqui. Nosso brasão, Comando Titãs. Tá tatuado aqui também, ó. Titã Atlas. Ah, peraí, tem esse boné aqui também do professor. Voltando para a aula. Se você passar no concurso, ó, já tá garantido, viu? O bonezinho vai chegar na sua casa. Qual é a primeira informação que a gente traz no desenvolvimento? Isso aí. Tópico frasal. Em que consiste essa informação? Em que consiste? Gente, deixa eu ligar uma luz aqui também, né? Porque eu tô... Ah, peraí, cara. Olha aí. Tô vacilando. Em que consiste este tópico? Gente do céu, tô gostando. Ó, aula online foi a melhor coisa que inventaram na vida. Em que consiste este tópico frasal? O professor fica bonito, né? Olha. Gente, não sai de casa, não cansa. Eu tô só de cueca dando essa aula aqui. Em que consiste esse tópico frasal? Na relação entre o quesito, na ordem que ele aparece. Onde é essa ordem, professor? Gente, lá no caderno de questões. Nessa ordem que ele aparece lá no caderno de questões, você já trabalha dentro da tua redação. Então, é uma relação entre o quesito e a tua tese. Sempre vai ser assim. Ok? Segunda informação. Você já apresentou a relação entre tua tese e o quesito. Só que o avaliador ele quer saber como que você domina essa relação. Então, você vai exemplificar.
Tô escrevendo aqui, escreve aí também. Exemplificar. Ficou errado aqui, viu? Depois vocês vão ver a foto que eu vou mandar. Exemplificar a o quê? A hipótese. Isso aí. Hipótese. No caso, o quesito. Gente, o que é dar exemplo? Dar exemplo é ilustrar. É mostrar. É mostrar. Então, se eu falo que eu preciso investir em pesquisas, onde é que ele vai investir? Aí você pode falar, um exemplo disso é os financiamentos ao Instituto Butantan, que é patrimônio do Brasil por ser o responsável pelo desenvolvimento de inúmeras pesquisas para o tratamento de doenças, para o tratamento de doenças, entendeu? Então, que é reconhecido internacionalmente, cara, faça isso, fala do Butantan, tá bom? Isso é dar um exemplo da pesquisa. Aí, a segunda informação é uma exemplificação. Eu tenho que mostrar o que eu acabei de falar, dando um exemplo de alguma coisa que está acontecendo. Alguma coisa que aconteceu. De algum aspecto, ou melhor, do aspecto, do quesito em algum contexto. E o contexto do investimento de pesquisas é o Butantan. Só que isso não é suficiente. Porque o teu texto é argumentativo. Se o texto for expositivo, isso aqui já é suficiente. Aí você vai falar um pouquinho do Butantan e tal, e fecha dizendo que isso é muito importante para o país. Mas, se o texto for dissertativo argumentativo, não é suficiente. Não é suficiente, porque até agora você exemplificou. Você disse onde que esse investimento irá ocorrer. Agora, a necessidade da informação é por que esse investimento deve ocorrer. Por que ele deve ocorrer? Sendo assim, não é uma exemplificação que você vai fazer agora. É uma argumentação. Então, o terceiro elemento do desenvolvimento, eu estou escrevendo aqui, ó. Espero que você esteja escrevendo. O terceiro elemento do desenvolvimento é a argumentação. Gente, argumentações, elas se caracterizam pela sua relação com a realidade, de modo que não gere dúvidas. Argumentar é relacionar o quesito com algo na realidade para responder a pergunta: por quê? Por que isso deve ser feito ou isso está acontecendo? A argumentação ela não pode gerar dúvidas. A exemplificação, sim. Eu posso, depois de ter falado sobre o Instituto Butantan, gerar dúvidas no meu leitor. Em quais sentidos? Por que o Instituto Butantan é tão importante? Eu posso não ter falado. Aí o que vai acontecer? No terceiro período, eu não trago outra informação. Eu não fico enchendo de informações novas. Eu trago uma informação sobre o Butantan. Que informação pode ser? Eu vou dizer o seguinte, que esses investimentos são necessários, pois o Instituto Butantan foi responsável pela produção de tal vacina no passado. E isso gerou a redução dos casos dessa doença. Aqui deve entrar pesquisa séria. Aqui devem entrar dados sérios. Então, por isso que eu falo, pesquisem, leiam eixos temáticos. Esse eixo temático aqui é o quê? Pandemia, Covid. Leia, pode ser que caia na sua prova. Leia sobre o Butantan. O que o Butantan já fez? Quais foram as vacinas produzidas pelo Butantan que mudaram a realidade do país?
É no terceiro período que você vai ter que escrever isso. No terceiro período. Você vai dizer para o teu leitor algo que comprove, não é exemplifique, ilustre, comprove que a tese tem relação com o quesito e que o quesito ele é importante. Então aqui o avaliador, cancela esse chá de boldo. Aqui o avaliador, ele quer saber se você pesquisou. É isso que ele quer saber. Professor, só vale dados estatísticos? Não, meus amados. Não é acerca de dados estatísticos que nós estamos falando aqui. Os melhores argumentos são estatísticos. Mas aqui você pode apresentar qualquer informação validada de uma fonte segura acerca do quesito. Ok? Voltando. Já entendemos que a primeira informação do desenvolvimento é o tópico frasal. A teoria textual chama de tópico frasal. O tópico frasal consiste na relação explícita, você tem que deixar claro a relação entre o primeiro quesito ou segundo quesito para cada parágrafo e a tese, certo? A segunda informação que você vai trazer no teu texto é uma ilustração desse quesito. Uma ilustração desse quesito. Aqui você poderia, por exemplo, ao invés de citar o Butantan, falar do que é a vacina. Então você faz uma ilustração exemplificando, né? Você faz, na verdade, uma exemplificação, gente. Por quê? Porque esse segundo elemento ele pode tanto exemplificar, quanto ilustrar, quanto justificar o quesito. Se você não sabe a diferença entre uma exemplificação, uma ilustração e uma justificação, para agora e dá uma pesquisada. O que é uma frase de justificação? O que é uma justificativa? Eu vou responder o quê? O que é uma exemplificação? Eu vou fazer como? O que é uma ilustração? Como que eu vou fazer? Tá? Então vai lá. Eu posso dizer a importância da vacina, para depois falar em que eu vou investir, em que eu vou investir dinheiro. No caso, a vacina, você vai falar o que ela é, o que ela representa. E aí depois você vai dizer que esse investimento ele deve ser feito no Butantan, que é o nosso maior patrimônio científico de produção de soros e vacinas. Pronto. Ok? Só que isso não é suficiente para encerrar o parágrafo. Não é suficiente. Para encerrar o parágrafo, você vai fazer um fechamento. Por quê? Porque o segundo parágrafo vai tratar de uma, apesar de estar no mesmo contexto, mas de uma informação diferente, distinta. Essa informação distinta, ela precisa ser iniciada sem que o leitor a confunda com a informação anterior. Para isso, você vai ter que auxiliá-lo fechando o teu parágrafo. Então, parágrafo de desenvolvimento, diferente do parágrafo da introdução, ele precisa ter 4 elementos. Se a introdução tem contextualização, tese e quesitos, desenvolvimento vai ter o quê? Tópico frasal. Segundo, exemplificação. Terceiro, argumentação. Quarto, fechamento. Para ficar mais fácil para você, você vai chamar a exemplificação de algo que nós utilizamos em todos os times, em todas as aulas de redação. A exemplificação no desenvolvimento, ela chama-se repertório sociocultural. Professor, isso é coisa de Enem. Não é não. É esse repertório sociocultural aqui que vai exemplificar a tua hipótese, o teu quesito. É esse repertório sociocultural aqui que vai dar uma ilustração. Então você vai poder trazer elementos de diversas áreas para essa segunda frase. Lembrando que são só 2 linhas, tá? Então, vamos treinar isso.
Essa semana vocês vão ter que me entregar uma redação inteira, completa, para que a gente avalie na semana que vem, tá bom? Primeiro elemento, tópico frasal, que você faz o quê, meu nobre caveira? Relaciona quesito com tese. Segunda informação do desenvolvimento, repertório sociocultural, na qual você pode exemplificar, ilustrar e justificar o que atua o teu quesito. Apresentado onde? No parágrafo, no período primeiro do desenvolvimento, lá no tópico frasal. O tópico frasal, gente, ele é um resumo do parágrafo. Ele é um resuminho do parágrafo. Logo no tópico frasal, você tem que vislumbrar o que vai ser trabalhado no parágrafo. Ok? Quarto elemento do desenvolvimento, olha que legal. Já falei para você que você não poderá iniciar o próximo quesito sem fechar a ideia do quesito anterior. O que é fechar a ideia? É dizer algo mais ou menos nesse sentido. Essa valorização do Butantan pode significar uma maior eficiência de produtividade. Eficiência na produtividade. Pronto, fechei. Eu disse onde eu quero chegar com o investimento lá do quesito. Ok? E aí eu passaria para o próximo parágrafo, com a próxima informação, o próximo quesito, que é investimentos em logística de distribuição. Aí você vai dizer, no combate à Covid-19 ou a qualquer pandemia, epidemia ou pandemia, a logística de distribuição de remédios, serviços médicos e vacinas deve ser muito bem pensada para que se alcance, né, o maior número de pessoas. Aí você vai falar sobre campanhas de vacinação. Qual foi a maior campanha de vacinação que o Brasil já teve? Você não sabe. Qual foi? Pode ser conteúdo de prova. Tarefa para casa. Qual a campanha de vacinação, a maior campanha de vacinação que o Brasil já viveu? Você pode, por exemplo, falar sobre as reformas sanitárias do Rio de Janeiro, de São Paulo. Você pode falar sobre... Aqui, você pode falar sobre a revolta da vacina, pô. Olha que massa. O que foi a revolta da vacina? Péssima logística de vacinação. Ocasionou a revolta da vacina. Imagine só. Um povo que não vivia essa realidade ser obrigado a ser vacinado e as equipes iam na casa, invadiam a casa. Quem me garante que esses caras não estupravam, não abusavam das mulheres? Então, muitos fatores relacionados à logística de distribuição das vacinas foram desencadeantes da revolta da vacina. Você pode citar a revolta da vacina. Quanto mais domínio de conteúdo você apresentar nessa redação, maior vai ser sua nota no quesito argumentatividade. Ok? Então, voltando. Já falamos que a redação, ela apresenta 4 parágrafos. Você já sabe disso. 4 parágrafos. Você sabe que a banca vai te dar um tema para você trabalhar. E você sabe também que a banca vai te dar quesitos para você desenvolver. Todas as palavras-chave do tema precisam estar na introdução. Por quê? Porque a introdução contém o teu projeto textual. O que é o projeto textual? É o percurso argumentativo ou estratégia argumentativa que você irá adotar para desenvolver os aspectos a partir da tua tese acerca do tema. O projeto textual é uma composição do tema, tese e quesitos. Fica muito mais fácil, é muito fácil fazer essa redação, porque tudo já é dado para você, a não ser a sua tese. A sua tese você vai escolher.
Mas, dica que eu te dou, perceba o caminho da banca por meio dos textos base. Por meio dos textos base, a banca ela vai dizendo qual o perfil dela e como que ela vai te avaliar. Então, não fuja desse perfil apresentado nos textos base. Senão, você pode acabar sendo mal avaliado. Tá certo? Pode até fugir do tema. Para que você não fuja do tema, você vai fazer o quê? Já ensinei isso para você. Você vai grifar, circular, destacar as palavras-chave do tema e você vai compor a tua contextualização e tese a partir dessas palavras-chave, certo? Se o tema fala de caminhos para o combate à Covid-19, você vai ter que trazer sinônimos de caminhos, de caminho, jornada, percurso, meios. Você vai ter que dar essa ideia, certo? Na introdução, já falei, projeto textual, contextualização, tese e quesitos. No desenvolvimento, 4 períodos. 4 períodos. Para quem está voando ainda, a nossa redação ela tem 4 parágrafos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução tem 3 períodos que fazem o parágrafo. Então eu tenho 3 frases que compõem o meu parágrafo. A primeira frase da introdução é a contextualização. Segunda frase, tese. Terceira frase é a lista dos quesitos. O meu parágrafo de desenvolvimento ele vai ter 4 dessas frases. Então eu tenho tópico frasal, que vai conter a relação do meu quesito com a tese. Eu tenho repertório sociocultural, que vai exemplificar, ilustrar, justificar o meu quesito. Eu tenho o argumento, que é o quê? Uma comprovação, é uma prova do que o que eu falei aqui é verdade. E por fim, fechamento. Uma forma de fazer esse fechamento é dizer que o problema vai ser solucionado a partir disso. Pronto. Fazendo, óbvio, todas as transformações necessárias. O segundo parágrafo de desenvolvimento vai seguir essa mesma estrutura. Qual é, professor? Repete. Tópico frasal, repertório sociocultural, argumentação e fechamento. Para que então a gente chegue em conclusão, que nada mais é do que o fechamento de todos os quesitos e tese. A conclusão, ela vai reunir todas as minhas ideias, você nunca vai apresentar coisa nova na conclusão, ela vai trazer as ideias que eu já trouxe no texto e vai apresentar uma realidade ideal. Lembrando que, em algumas provas, a banca ela solicita 3 quesitos. Então, o terceiro parágrafo do desenvolvimento vai tratar desse quesito. Tá entendendo? Só que o terceiro quesito ele não é uma informação nova. Porque se ele falar, por exemplo, de meios para combater, você já iniciou lá no desenvolvimento. Onde? Nos fechamentos. Se ele fala quais são os meios para desenvolver as pesquisas e a logística, você vai, já no fechamento de cada parágrafo você vai falar. Você vai trazer uma ideia para chegar ao quesito. Desenvolvimento de pesquisas. Você vai falar lá. Destinação de verbas. Melhoria na logística. Investimento em tecnologias. Contratação de novos profissionais. Aqui na conclusão você vai reforçar isso. O desenvolvimento de novas tecnologias deve ocorrer assim, assim, assim. Ou a contratação de novos profissionais deve ocorrer dessa forma, dessa forma, dessa forma. Ok? Então a conclusão ela não é um bicho de 7 cabeças. Ela só vai tratar daquilo que você já falou. Tudo bem?
E o último períodozinho da conclusão vai trazer a realidade ideal. Dessa forma, o país poderá livrar-se desse mal mundial. Entendeu? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido. Faça os seus resumos e vou passar uma tarefinha para casa lá no grupo, ok? Um abraço. Essa aula não é a mesma coisa sem vocês.